Bom dia, gente, começando mais um dia. Estamos aqui em São Pedro do Atacama, no norte do Chile. E hoje a gente acordou cedinho, tá escuro lá fora ainda. A gente vai começar o dia fazendo um passeio, que eu acho que vai ser incrível. E hoje a gente vai enfrentar a altitude, então vamos começar o dia fazendo um chazinho de coca aqui pra ver se vai ajudar. E já clareou bem, são 7h30, o sol aqui tá para nascer às 7h30 e estamos deixando o estacionamento para motorhome. Tem um caminhãozão gigante ali e a van já tá passando para buscar a gente. O legal é que eles vão mandando a localização em tempo real, então a gente vai acompanhando e não precisa ficar esperando um tempão lá na frente. E hoje a gente vai fazer o passeio das Pedras Rojas e das Lagunas Altiplânicas, que é um dos passeios mais emblemáticos aqui de São Pedro, que a gente consegue ver várias paisagens diferentes, né, que tem aqui com várias cores diferentes também. Talvez a gente tenha a sorte de ver guanacos de pertinho, então tô bem ansiosa. Desde que chegamos aqui, a gente não pegou altitude. São Pedro está numa altitude de 2.400 e hoje vamos chegar até 4 e alguma coisa. Olá. Olá, buenos dias. Gracias. Uia! Já chegamos aqui na primeira parada com o visual. Vamos ver quem consegue enxergar o que é. Se eu não conseguir, logo logo a gente vai se aproximar. Chaxa, si nosotros lo traducimos al español, ¿verdad? O al portugués, la traducción más cercana sería círculo. Eso sería chaxa, círculo, en lengua nativa. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el Salar de Atacama, en el centro del Salar de Atacama, ahora cuando salgamos de esta salita, ustedes lo van a ver, vamos a ver cómo alrededor nuestro se forma un círculo. Las diferentes montañas van creando un círculo alrededor nuestro. Chegamos aqui na Laguna Chaxa, alguma coisa assim, que fica aqui no meio do Salar do Atacama, que é o terceiro maior salar do mundo. E a gente veio até aqui para ver os flamingos, porque aqui é um lugar que tem bastante flamingo. E o nosso guia estava explicando que existem 6 espécies de flamingos no mundo e aqui é possível ver 3, 2 com mais facilidade, uma bem raro, e a gente já consegue ver daqui que realmente tem bastante lá na frente. Tem bastante mesmo, eles mudam de tamanho. Aqui no Chile tem o flamingo chileno, o flamingo andino, que é por causa aqui da Cordilheira dos Andes, e também o James. Acho que esse James é mais difícil de ver. A gente vai ver mais o andino aqui. E uma curiosidade bem legal é que todos os flamingos nascem brancos ou cinzas. Eles vão ficando rosa com o passar do tempo por causa da alimentação deles. Então eles se alimentam de pequenos crustáceos, pequenos girinos que têm caroteno dentro deles e por isso ele vai mudando a coloração. Então quanto mais rosa, mais velho é o flamingo. E aqui a gente tem que falar bem baixinho por conta dos flamingos para não assustar eles. E a gente conseguiu ver muitos de bem pertinho, foi incrível. E a gente vê eles comendo o tempo todo, porque eles precisam de 16 horas por dia estar comendo, porque o que eles comem é muito pequenininho, né? Então eles têm que comer muito. É muito doido, a gente viu tão perto que a gente viu até o movimento que ele faz com o pescoço e com a cabeça, uma vibração, que ele usa o bico dele para filtrar, né? Para tirar a água e ficar só esses micro-organismos, esses camarõezinhos pequenos. E fora os flamingos,
Tá incrível aqui. Tem um espelho d'água refletindo todas as montanhas, os vulcões. Incrível. A gente não conseguiu falar lá atrás, a partir do momento que a gente passou aqui, ó, mas a gente andou até o final ali, mas estava com bastante gente. A gente teve uns 20 minutinhos para ficar aqui e deu para presenciar bastante o momento. Chegamos aqui para tomar café pertinho da placa do Trópico de Capricórnio, que é bem famoso aqui também. E, gente, olha o tamanho da raposa que tá ali atrás, parece uma filhotinha. Muito pequenininha. A única pena é que ela vem aqui porque ela sabe que tem comida, né? Mas olha que fofinha. E para quem não sabe, o trópico ele faz a divisão climática, né, do nosso globo. Tudo que está acima desse trópico é a zona tropical, que é a parte do Brasil também. Inclusive essa linha, ela passa em outros países, passa no Paraguai, passa no Brasil, passa na África, né, no continente. E uma coisa interessante é que essa placa, essa linha aqui, bem aonde ela tá, no dia 21 de dezembro, quando começa o verão, ao meio-dia, a gente tem um sol, uma sombra totalmente vertical. Ele fica totalmente a pino. Agora ele tá para lá, mas imaginem, ele fica tão em cima da nossa cabeça que não faz nenhuma sombra, nada. Então tudo que está mais ao sul dessa linha nunca vai ter o sol a pino, que não faz sombra nenhuma. Não sabia que isso queria dizer que é o sol a 90 graus, o sol completamente em cima da gente. Imagina toda a região que a gente estava mais ao sul, Patagônia, por isso que a gente não conseguia ver ele, mesmo no verão, lá em cima. E agora o café já está pronto aqui. Amigos, autoservicio. Ok. Agua quente, Sim. os dois, e todo solúvel. Café, leite, chocolate. Está bem. Tem café descafeinado também, el azul. Ok. Muito obrigada. Já nos servimos ali, pãozinho com ovo e queijo, a Paula também. Pão com ovo, queijo, abacate. Um cafezinho com leite também. E que delícia que é poder tomar um café da manhã nessa vista. E aqui o guia estava explicando que é um caminho inca, que os povos incas usavam quando eles faziam cerimônias nos vulcões. E outra coisa também interessante é que ele falou que se a gente continuar nesse sentido aqui em linha reta, de 3 a 6 meses, a gente chega lá no Peru. Imaginem só o tanto que esse povo não andava. Inclusive, um dos caminhos dessa rota aqui vai dar num vulcão que eu esqueci o nome, que faz divisa com Salta, né, com a Argentina, e aqui no Chile, onde foram encontradas as 3 crianças congeladas que a gente foi visitar o museu. É as 3 múmias, né, que fica lá no Museu de Alta Montanha, lá em Salta, e a gente visitou. Dentro da van tava fervendo. Mas aqui tá friozinho. Sejam bem-vindos, gente. 4.200 de altitude. Gente, que paisagem é essa? Que lugar é esse? Essa lagoa aqui atrás é a Lagoa Miscante. E logo atrás dela também tem o vulcão Miscante. Que espetáculo, gente. Pensar que tudo isso está a 4.200 metros de altura. E toda essa água aqui é do degelo das montanhas da Cordilheira dos Andes. E a cor dessa água é um azul que contrasta com esse verde aqui. Nossa, é incrível. Quando a gente chegou, eu pensei que a parte branca fosse gelo, né? Porque aqui já está bem frio, mas na verdade é sal. Mas essa água ela não é tão salgada. Se eu não me engano, são 6, 8% que ela tem de sal e acaba sendo considerada uma água doce. Inclusive os animais daqui vêm beber essa água. Falamos da vicunha e ela apareceu, gente. Olha só que fofinha, que incrível. Muito fofinha, pequenininha, peludinha e nessa paisagem nem parece de verdade. Parece na tela de um computador isso aqui. E o interessante é que as vicunhas, elas ficam somente acima dos 3.500 de altitude. Elas têm mais hemoglobina no sangue, o que permite ficar nesse ar mais rarefeito, com menos oxigênio, que fica até difícil da gente falar.
E essa vegetação, que é a vegetação que elas comem, essa grama em arbustinho, também só existe acima dos 3.500. Gente, diz se esse lugar não parece a proteção de tela do Windows, com essa lagoa bem azulzinha. Essa daqui é um pouco mais pra frente daquela que a gente tava antes, da Miscante. Essa daqui é a Munix, se eu não me engano é assim que pronuncia, Munix. E o vulcão atrás dela também tem esse mesmo nome. E aqui a gente deu sorte de ver várias vicunhas na beira da lagoa. Essa daqui, ela tem mais um formato de piscina, né? Ela é mais redonda, mas é incrível, gente. Essa paisagem tá no top 5 da nossa viagem. Certeza. E o legal é que além das lagoas, a gente tá no meio de vários vulcões. Vulcão pra lá, ali também, no meio da Cordilheira dos Andes. Agora a gente tá indo em outro mirador, andando bem devagar, com muito despacio. Muito despacio. A gente já começa a se sentir mais ofegante, o coração também dá uma disparada, então a gente tem que caminhar bem devagar. Por mais que a gente tenha feito adaptação lá em São Pedro, que tá em 2.400, mas assim, subir 2 km em poucas horas, minutos até, né? Porque foi de uma vez que a gente subiu. Não é fácil. E uma coisa interessante que o guia falou das vicunhas é que cada bando tem somente um macho. Quando tem dois, eles acabam brigando. E uma forma deles brigarem é que um macho corre atrás do outro para morder lá naquela parte, na região mais sensível. E tá cheio de vicunha ali, deve ter pelo menos umas 10. Olha que interessante, aqui no banheiro masculino, as tubulações são todas protegidas, mesmo sendo dentro do banheiro. Isso porque mesmo no verão, essa região, por conta da altitude, a temperatura pode chegar a -8. Imagina no inverno, as bordas aqui, ó, do lago ficam todas congeladas. Mordeu. Eita, né? E a gente acabou de ver duas vicunhas ali brigando aparentemente, e o guia estava contando que existem 4 espécies que se assemelham, né, aos camelos. 2 são domésticas e 2 não. As 2 domésticas são as lhamas e as alpacas, e as que não são domésticas é os guanacos e as vicunhas. Os guanacos a gente viu muito quando eu estava mais na região da Patagônia, via a roda assim na estrada. E aqui as vicunhas são protegidas por lei. Não pode caçar e também não pode comer a carne. E aqui está uma amostra do pelo da vicunha. O guia diz que com esse pelo elas podem resistir a temperatura de -30, -40 graus. Ele falou que é o pelo mais caro do mundo. Só que aqui no Chile não é comercializada. Que macio. Depois de um cochilinho, chegamos em Pedras Rojas. Deu mais uns 40 minutos até aqui. A gente está, acho que mais perto da Argentina do que perto do São Pedro do Atacama. E bom, chegamos em Pedras Rojas, que são pedras vermelhas, e tô vendo um salar aqui, mas acho que caminhando um pouco a gente vai ver as pedras mais vermelhas. Ese volcán, amigos míos, en el pasado fue el que hizo una erupción volcánica de tipo basáltica. ¿Qué quiere decir? Que el magma salió del volcán como si fuera una nieve, más o menos como esa textura, como una nieve, a una temperatura de aproximadamente 1100 grados Celsius, muy caliente. Ese magma, bueno, magma bajo la superficie, lava sobre la superficie. La lava de ese volcán, ¿verdad?, salió corriendo, podríamos decir, deslizándose en dirección hacia la laguna, fue bajando hacia la laguna y se fue solidificando. Cuando se solidifica, se va transformando en la piedra, que es justamente donde nosotros vamos
a caminar. Começamos a trilha aqui, vamos andar aproximadamente uns 20, 25 minutos naquela direção, na direção do salar. Embora tudo que a gente está pisando aqui já seja o salar também. Uma mistura de salar com cinza vulcânica, porque aquele vulcão antigamente, que eu já esqueci o nome, é uma língua nativa o nome do vulcão. Ele entrou em erupção há muito tempo atrás e essa erupção foi erupção de lava, não foi só de cinza, né? E essa lava foi escorrendo e formando tudo que a gente está vendo aqui. E para mim esse é um dos lugares mais impressionantes, porque aqui a gente consegue ver várias cores diferentes, todas juntas no mesmo lugar. Como o Davi falou, parece que essas montanhas que estão na nossa frente, elas estão até em movimento, porque realmente é uma coisa muito diferente. O guia comentou aqui com a gente que essas lagunas, diferentes das altiplânicas, né, que são bem profundas, elas têm no máximo 1 metro de profundidade. E por conta do sal que está embaixo, ela acaba ficando bem clarinha. Aqui a gente consegue perceber um tom mais azulado, mas quando chegar lá pertinho, se chegar na verdade, porque está tudo mais em seca aqui, a gente vai conseguir ver o fundo bem claro. Chegamos aqui até o final da trilha, aqui é o ponto máximo que a gente consegue chegar. A gente tem uma visão lindíssima de vários ângulos diferentes, várias paisagens diferentes. E aqui a gente consegue também ver as pedras rojas, que são as pedras vermelhas, e ver também o vulcão lá atrás. E aqui a gente consegue entender melhor o que aconteceu com o caminho da lava que veio até o lago aqui. Essas pedras aqui, imagina gente, tudo em contato com a água, foi solidificando e por conta da alta presença do ferro, foi ficando tudo mais vermelho. Conseguimos chegar o mais perto possível aqui do lago. Ele é realmente bem rasinho, tem essas pedras vermelhas delimitando até onde a gente pode ir. Super transparente. Nossa, indescritível esse lugar. E o fundo cheio de sal. Algumas pedras, ó, tem até a mistura do sal com o vermelho também. Depois de 40 minutos que saímos lá de Piedras Rojas, paramos aqui num pueblo chamado Socaire. Esse pueblo ainda fica a 3.200 de altitude. O Paulo tá com a carinha de sono. Me dormi. E o almoço vai ser aqui no centro da praça. Olha que bonito, tem essa igrejinha com os tijolos, com a madeira, com a palha em cima. E o pessoal tá montando a mesa ali. Vai ser o banquete, tem umas 3 mesas juntas. Graças. Obrigado. E olhem só o tamanho do cacto, ou do cardone, como falam aqui, que encontramos ao lado da pracinha. Gigante. Fica ali do lado, amor. Se eu não me engano, a cada 1 metro são 100 anos. Era isso, linda? Acho que sim. A gente via bastante lá no norte da Argentina, mas aqui a gente não viu nenhuma vez desse estilo. Olá, tudo bem? 2 listas pequenas, por favor. Chegamos agora no passeio. Fomos deixados na rua Caracoles, que é a principal aqui. Mas esse sol tá quente, gente. Quente, quente, quente. Que não teve jeito. Pegamos uma casquinha de 1000 pesos aqui, ó.
mista. Bem gostosa, mas tem que ser rápido porque já tá derretendo aqui. Meu Deus do céu! Hein, você ficou no arzinho? Vai! Vai. E ainda estamos nesse estacionamento aqui, que também é um camping de motorhome. Hoje só tá a gente aqui, todo mundo que foi embora, tava cheio até ontem, mas hoje só tá a gente. E ainda estamos esperando a peça do ônibus pra gente tentar arrumar ele. A gente acredita que logo vai chegar, mas até lá a gente não consegue sair com ele daqui. Infelizmente o nosso módulo queimou. Pra quem não sabe o que é módulo, é essa peça aqui, é como se fosse o computador do ônibus, ó. A gente tirou, fez de tudo, aí acabou constatando que ele tá queimado. E agora estamos esperando essa peça chegar. Em breve ela já vai chegar, a gente conseguiu uma pessoa para trazer lá do Brasil pra gente. Enquanto isso a gente tá ficando nesse camping, a gente conseguiu uma caminhonete para guinchar a gente até aqui. Não é à toa que o ônibus tá super inclinado, que esse foi o único lugar que conseguiu deixar a gente. Aqui tem a torneira, ali tem uma para lá. A gente consegue unir as nossas duas mangueiras e puxar pro ônibus, aí não precisa sair. Aqui tem as tomadas também, ó. Esse cano vai com as tomadas para lá. E aí aqui a gente tem a estrutura do banheiro, que de tal hora tem água quente. Tem o vaso. Bem simples, mas como a gente já tem uma casa completa ali, né, pra gente realmente meio que tanto faz. E aqui a gente tem a segurança para deixar o busão ali e caminhar na pracinha e não precisar ficar olhando em câmera. E uma das melhores coisas de morar no motorhome é ter tempo para conhecer bem os lugares. Aqui, por exemplo, a gente já está há alguns dias, então a gente tem essa sensação de conhecer tudo por completo. O dia a dia, a gente sai várias vezes para caminhar com o Zeca, então vê a cidade em vários momentos diferentes. A gente faz os passeios, mas também vivencia esse outro lado que só morando no motorhome dá para vivenciar. A gente gosta bastante de viajar com calma, né? A gente acaba gravando bastante coisa, mas tem muitos dias que a gente fica off editando os vídeos e simplesmente vivendo, né? Tendo uma rotina normal. E a gente gosta muito disso, porque se a gente vai com pressa, a gente não consegue ter momentos assim, ficar meia hora pegando uma ruazinha que nunca viu na vida, aí pega outra, aí vai numa padaria, aí vai no mercadinho comprar uma fruta. Eu acho que isso que torna a viagem muito especial. E até o Zeca se acostuma aqui com os lugares, ele já sabe exatamente onde tem cachorro no portão, que ele já chega latindo, esperando o cachorro aparecer. Agora mesmo a gente passou por um que ontem tinha um monte de cachorro. Aí o Zeca ficou lá esperando e não apareceu ninguém. Já faz o tempo que a gente tá namorando os chapéus. Bem desde daqui, ó. Vamos levar esse chapéu, tá 8 mil, vai dar acho que 50 reais. Vamos ver se a Paula vai querer levar alguma coisa. Olha a quantidade de estampa. As canequinhas também, bem bonitas, essas aqui 24 reais. E essas de baixo 36, ó, que são maiores. Não, não necesita. Muchas gracias. ¿Hasta qué horas es abierto acá? Hasta las 10:30. 10:30, tá bem. Muchas gracias. Tchau. Acho que é essa, na verdade. Ah, tá Tá legal. bonita essa, né? A mulher mandou trazer o kit do chapéu de lhama pra gente, agora não falta cor. Ah, gostei em você essa. Tá decidida, na verdade. Escolhido esse aqui. E eu olhei pra cima aqui, olha que interessante o teto, gente. Cheio de palha e madeira, muito bonito. Gente, só lembrando, quem organizou esse passeio que a gente fez hoje, todos os outros que a gente vai fazer aqui no Atacama, é a Vontour, que é uma empresa que faz assessoria para brasileiros que estão viajando aqui para Atacama. Então o Felipe e a Fernanda, eles são brasileiros, eles moram aqui no Atacama, então eles conhecem tudo por aqui, conseguem dar as melhores dicas, organizar os melhores roteiros também de acordo com os dias que tem de viagem. Então se vocês estão planejando uma viagem para cá, já aproveita para falar com eles, a gente vai deixar o contato na descrição do vídeo.
E é só esfriar um pouquinho que a gente não perde a oportunidade de fazer uma sopinha, que a gente gosta bastante de comer uma sopa. Fiz aqui uma com batata, cenoura, macarrão, tomate, cebola, ovo. Tá bonito. Tá cheiroso também, né? Vamos recuperar a energia de tanto que a gente gastou, andou hoje. Nossa, tá muito boa. Bom dia, tá de noite ainda, mas hoje a gente vai fazer o passeio que precisa sair mais cedo, porque é um pouco distante aqui de São Pedro. Então madrugamos hoje. Hoje vamos conhecer os geysers e parece que é melhor de ver quando tá cedinho. Agora são 4h20 da manhã, a guia vai passar aqui até umas 4h30, então a gente já vai ficar ali fora esperando, que ela falou que já tá chegando. Aqui a gente tem a chave do portão, então a gente fica livre para sair à noite, para sair cedinho, né? Como os passeios são tudo cedo. Aí. Hola, David. Olá. Sim. Chicos, ¿alguno de los dos se siente mal cuando hay curvas en la estrada? No. ¿No? Perfecto. De la tercera fila para atrás. Está bien. Eso, en caso de que alguien se sienta mal, nos dicen con confianza para poder parar. Lo importante es que nos digan con anticipación si quieren vomitar para que lo hagan afuera. ¿Ya? O también yo tengo sacolas, tengo bolsa para poder pasar. En Chile hay 2000 volcanes. ¿Sabían eso? Son un montón. Y 90 volcanes están activos en la actualidad. Entonces, ahora nosotros nos vamos a estar en un cráter volcánico como tal. Estamos a los pies del volcán que vamos a visitar. Uy. Como que tratan de bajar. E chegamos aqui nos Geysers del Tátil, que é o terceiro maior campo geotérmico do mundo e o mais alto do mundo, que a gente está a 4.300 metros de altitude, e a gente chega aqui e parece que a gente está em outro mundo. Parece que a gente tá num filme. Eu nunca vi isso na vida, gente. Que doideira. Olha todo esse vapor saindo da terra. Esse geyser aqui é chamado de plataforma. Ele tem um formato mais cônico e ele é o maior daqui. Já começamos pelo maior, mas vão ter vários diferentes pelo caminho. Agora é só o começo do trajeto. A gente demorou pouco mais de 1 hora para chegar. O caminho foi praticamente todo de estrada de chão, mas até que foi tranquilo. ¿Lo sintieron? Pero súper poquito. Por eso mismo, porque toman mucha agua de la llave. El que no viene preparado. Que doideira que é isso daqui. E tem vários, tá tudo espalhado. E essa é uma forma do vulcão que tá ali em cima, aquele com neve, e liberando a energia. Tanto que se a gente tapar todas essas crateras, pode acumular tanta energia e aí o vulcão entrar em erupção. E é um campo geotérmico porque aqui tem muito magma a quilômetros de distância para baixo. E é esse magma que faz com que a água venha a 200 graus quando está lá embaixo, e quando ela sobe, ela chega a 80. E a água do degelo das chuvas vão infiltrando também no solo, então quando elas esquentam, elas saem em forma de vapor. E hoje está sendo o dia mais frio que a gente pegou até agora. Aqui tá 1 grau por causa da altitude, então tá bem frio. Ya, esto quiere decir dos cosas. Primero, que el agua está más cerca de la superficie, por eso hay zonas más húmedas, miren. Y por eso es que podemos sentir el calor en esta zona. Y acá es más hueco también. Sí. Solo en la mañana.
E esse passeio tem que ser feito bem cedinho, porque só assim a gente consegue ver tanto essas fumaças aqui, por causa da diferença de temperatura da fumaça que sai com a temperatura que está aqui no ar, né, que é uma temperatura mais baixa, então a gente consegue ver bastante essas fumaças por todos os lugares. Aqui do lado tem uma que não tá com um funil, mas a gente consegue ver muito a água saindo. Imagina essa água a quilômetros de distância para baixo, saindo a 200 graus e até chegar aqui, saindo a 80. E por que a 80 graus ela já está em vapor, né? Por conta da altitude. A água aqui começa a evaporar lá pelos 80, 85. Diferente quando a gente está no nível do mar, que são 100 graus. A guia estava explicando pra gente que esses que são mais planos, assim, eles são mais novos, e os que a gente viu lá atrás, que são mais altos, eles são mais velhos. Isso é porque a água que sai deles tem minerais e conforme vai saindo, vai criando essa pedra, né, que a gente vê, esse mini vulcãozinho. Então, quanto mais idade eles têm, maiores eles são. E aqui realmente, por conta do horário, todas as vans chegam de uma vez. É muita gente, mas como o espaço é muito grande, acaba que não fica tão lotado cada espaço. E esse geyser aqui, que é na água, é chamado de geyser point ou geyser piscina, por conta da água mesmo, e parece que ela tá tão quentinha que dá vontade de entrar ali dentro. Esse geyser que tá aqui na frente vai erupcionar daqui a pouquinho. Y de a poco va a comenzar a ganar más energía. Quemada. 5 minutos. 5 minutos tarda en prender, 5 minutos en activarse y luego van a apagar. Estamos esperando sair água daquele geyser. Ele funciona de 5 em 5 minutos. 5 minutos saindo água e 5 minutos ele fica sem água saindo, com um pouquinho a fumaça. Ela falou que ele funciona como uma panela de pressão e depois que ele para, né, depois que dá os 5 minutos, tem um geyser do lado dele que também começa a erupcionar. Então, é realmente incrível, tem muitos aqui. Pra onde a gente olha tá saindo fumaça. A gente tem esses caminhos de pedra aqui e é importante a gente respeitar as pedras, porque tudo isso daqui ele é meio oco, às vezes é uma camada mais fina. E em 2015, infelizmente, a guia falou que teve uma mulher que morreu queimada depois de 10 dias que ela acabou caindo em um. Então, se você acabar invadindo, como é oco, você vai cair e vai estar queimado. Imagina, é água com 80, 90 graus de temperatura. E ela falou que ninguém pode tirar a pessoa dali, então quem tirou a mulher foi o marido dela, que também teve queimaduras, também perigoso, por isso que tem que respeitar bem aqui as pedras. Tá tão frio que até a placa tá com gelo aqui. Dá pra ver um pouquinho, fala as principais zonas de geysers no mundo. Aí aqui, ó, no Chile, Estados Unidos, Islândia, na Itália, no Japão, na Nova Zelândia. E o dos Estados Unidos é o maior, que é Yellowstone. E caso aconteça alguma erupção em todo esse campo geotérmico, é basicamente o fim do mundo, só pela dimensão e magnitude que ele tem. Agora a gente veio aqui para cima na parte dos banheiros, que é bem a entrada do parque aqui, onde tem um letreiro que você consegue tirar a foto. E agora a gente fez uma parada aqui pro café da manhã, que vai ser nada mais, nada menos do que com essa paisagem, com a paisagem dos geysers lá no fundo. E agora já saiu o sol também, então já mudou completamente, tá? Até a grama tá mais verdinha, né? Mais amarela. Vai começar a derreter essa geada que tá aqui, ó. Tudo branquinho. Tamanho dos passarinhos que apareceram. E eles são muito gordinhos, parece uma bolinha mesmo. Tienen una xícara y un culier para cada uno, una taza y una cuchara para cada uno. Acá tienen leche, cacao amargo, este ya té, endulzante, azúcar.
el café lo van a beber no tan prieto, no tan cargado, porque la altura también te acelera un poco. Entonces no tan cargado. Acá tienen suco de melón, tienen abacaxi, tienen naranja, meloncilla, sandía, naranja, piña, bolo, queque. Acá tienen presunto, lo tengo cerrado todavía, presunto, jamón y queso. Y los huevitos de Gilbert, le vamos a dar un aplauso a Gilbert, que nos hizo estos huevitos ricos. Fizemos uma parada aqui no Mirador Putana, que a gente consegue ver vários tipos de aves diferentes, também consegue ver várias vicunhas, que aqui é o habitat natural delas. Inclusive do outro lado da rua ali tem mais, várias, na verdade, tá cheio. E a guia Navuela veio explicando pra gente com um tablet assim a foto de todos os animais, tanto os mamíferos quanto as aves também. Então a gente conseguiu ver várias e também um coelhinho do deserto. Isso que chama biscatia, se eu não me engano. E daqui a gente consegue ver o vulcão Putana, que está ativo, a gente consegue ver uma fumaça dele e também uma mina lá da Bolívia. Isso que a gente está vendo ali já pertence à Bolívia. Tchau. Já chegamos aqui no centrinho, estamos andando em direção ao estacionamento de motorhome. Enquanto isso, olha, gente. Quem que ficou na cama até agora? Amanheceste? Eu não acredito que a gente fez tudo isso e você continuou dormindo aí. Amanheceste, Zezeco. Eita.